ver a carinha de vocês, para lembrar de cada um de vocês. Vocês podiam deixar o microfone desligado, mas a câmera tem nada não, se você tiver descabelado. A Renata é a única que eu tava vendo, ela fechou. Abre aí, Renata. Vamos lá, pessoal. Então, hoje, dia 11/9, iniciamos PCC. Aí eu falo para vocês assim, oi, Beth. Eu falo para vocês assim, é difícil? Não é. Mas leva tempo. E é o tempo que às vezes a gente não tem. Então, por isso fica difícil, né? Então, qual vai ser o nosso combinado? Tentar tirar um tempinho para que a gente consiga desenvolver, para que a gente consiga fazer alguma coisa. Por que isso? Pensa bem, durante toda essa pandemia, tudo, vocês imaginam assim, durante a pandemia inteira, tem gente que não tem tempo para escrever um TCC, né? Porque está trabalhando aí a galera, por exemplo, do processos químicos. Eles estão trabalhando em 3 turnos, por exemplo, né? É complicado. Aí, eu sei que vocês estão aí, tem gente que já tem salão, que já tem estúdio, tem gente que já está trabalhando. Então, o que a gente vai ter que fazer? Separar um tempinho na semana. Falar assim, esse dia, essa minha agenda é do PCC, certo? Então, alguém aqui, eu não fui professora, nunca foi meu aluno? Ah, Elba. Ah, prazer. É ela? Tá escrito ela, Rafa. Rafaela. Ah, esses negócios de colocar os nomes chique. Então, vamos lá. Nossa aula, eu vou tentar tirar todas as dúvidas que vocês tiverem para esse início, para tudo. Vocês viram? A maioria que não está tendo acesso na plataforma, né? Muitos falaram comigo no privado que estão sem acesso. Eu vi aí que o e-mail está dando erro, a senha está dando erro, a gente vai resolver isso. Não, gente, abre as câmeras. Tá tão lindo. Normelita, abre aí para eu te ver. E aí, assim, tem muitos alunos. Vocês estão no grupo do 5º período? Se alguém aqui não tiver no grupo do 5º, porque aí eu vou colocar lá para vocês o telefone do Fernando para vocês falarem com ele. Aí a gente resolve esse acesso de vocês. A partir da nossa próxima aula, tá? O envio do link vai ser direto na plataforma, não vai poder ser mais direto no grupo do WhatsApp. Por quê? Porque é o envio dele que faz com que vocês tenham presença. Você entra na plataforma, clica no link do Meet, aí já computa a presença para vocês na hora, tá? E aí ele já faz a presença direto. Então, a gente não vai poder ficar mandando o link no grupo mais, porque senão vocês vão ficar com falta, certo? Hoje, agora, eu faço a chamada de vocês aqui. Mas aí, a gente vai resolver esse acesso de vocês. Para quem já tem acesso, alguma de vocês já acessaram a plataforma? Coloca para mim no chat. Sim ou não? Já? Vocês viram que a minha disciplina não tem nada, né? Não tem um material lá dentro. Vocês perceberam? Pois é. Deixa eu contar para vocês, eu também não tinha acesso. Até ontem, vocês sabem que eu estou na faculdade faz muito tempo, né? Eu estou lá faz 8 anos. E aí, eles colocaram um e-mail que foi de quando eu entrei. E aí eu precisava de lembrar ele para ter o acesso e eu não tive. E aí ontem eles conseguiram mudar. E eu vou arrumar para vocês, eu vou colocar um material bem bonitinho para vocês lá. Aula 1, aula 2, modelo editável do TCC, modelo de um TCC pronto. Vou colocar tudo para vocês lá bonitinho, tá? Vou aproveitar o sábado e o domingo
para arrumar, para quando vocês acessarem na segunda-feira da semana que vem, já tá tudo bonitinho, tudo acessado. Tá certo? Por isso que não tem nada lá. E aí, primeira pergunta que eu faço para vocês. Renata, não me passa sono, Renata. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Já pensou num tema? Uma área que eu gosto? Sim ou não? Escreve aí. Vários, adoro. Sim. Essa semana eu vi, né, que teve gente que postou lá para o Robson, seu orientador, com o horário do PCC e riscou meu nome ainda. Olha, em vez de colocar lá assim, minha professora predileta depois do Robson, não, riscou eu da foto. Mentira. Mas, ó, nós vamos ver agora, tá? Pensar nos nossos orientadores. Eu sei que com o Robson, 2 pessoas só conversaram com ele. Hoje eu também, Ellen. Tá lá assim, meu professor predileto, começa o TCC, aí tá lá a foto do horário, aí riscou eu. Falei assim, olha só, deixa você comigo. Mentira, Ellen. Eu falei pro Robson, a minha matéria, né? Aí ele falou assim, vamos tirar uma foto na hora da aula que vai dar certo agora. Só acho. E aí, assim, meninas, nós vamos preparar nosso psicológico para 2 coisas. Primeira parte do nosso psicológico, apresentação online, tá? Apresentação por formato de vídeo ou online, igual eu estou aqui com vocês. Aí a gente vai preparar o psicológico para a segunda opção. Deu novembro, o prefeito resolve liberar tudo porque é eleição. E aí a gente volta para a banca em dezembro, tá? Então a gente vai preparar o psicológico para as 2 coisas. Porque pode acontecer, né? Dele liberar e a gente poder se ver, pelo menos para apresentação, ou a gente vai fazer online, igual foi semestre passado. Semestre passado, a gente teve algumas coisas. Amanda, sabe? Eu como professora, eu acho que quando a gente se vê, vocês chegam lá tudo tremendo, né? Dá para dar aquele abraço e falar calma. E tem como a gente monta a mesinha do lanche. Vocês já assistiram, não já? A gente monta a mesinha do lanche, aí a pessoa chega nervosa, já vai lá, já toma um suco, já ri, já brinca e quebra um pouco aquele nervosismo. Um online, a diferença é que, assim, você está na sua casa. Então, teve gente que se sentiu muito melhor online do que na sala de aula. Teve uma galera que sentiu bem. Agora, teve outras pessoas que não se sentiram bem online. Ficaram muito nervosos. Então, a gente vai fazer diferente com vocês. Eu vou tentar fazer de uma forma, já que vocês não são muito alunos, porque eu achei que vocês eram 27, igual lá no grupo. Mas se for até 15, eu consigo vocês apresentar para mim antes da banca, só eu e vocês, a gente fazer uma prévia, eu ia ajudando vocês em cada parte da apresentação, tem como a gente fazer isso, tá? Porque a turma é pequena, eu não consigo fazer isso quando a turma é gigante, igual o semestre passado. É complicado, né? Então, assim, vai ter dia que a gente vai fazer plantão de dúvida. Eu vou falar assim, ó. Renata entra 18h40. Aí eu vou falar, a Rafa vai entrar às 19. Aí eu vou falar, a Normelita vai entrar às 19h20. Eu vou marcar com vocês o horário para a gente fazer individual, tá? Aquilo que vocês vão fazer com o orientador, só que comigo é diferente. O seu orientador, a função dele com vocês é orientar conteúdo, certo? Então, por exemplo, o Robson vai chegar e vai falar: olha, gente, já que seu tema é massagem terapêutica, nós vamos falar desse tipo de massagem, desse. Beleza. Aí, eu vou chegar aqui para vocês e falar: olha,
faça 6 parágrafos da introdução de tal forma. Vamos pensar no objetivo que a gente vai usar esses verbos. A metodologia a gente vai fazer desse jeito. Então, seu professor vai te orientar em conteúdo. E eu vou orientar vocês em estrutura. Eu não posso entrar na orientação do seu orientador. A não ser assim, o Robson, que pede para eu auxiliar ele quando ele pega muito. Então, às vezes, quando ele está respondendo coordenação, eu ajudo ele na orientação. Mas, por exemplo, os outros orientadores, que são mais professores, não tem a parte da coordenação, fica mais fácil. Vamos fazer isso só para eu ter uma noção. Quem está perdido, quem não sabe nada ainda. Vamos lá. Beth, escreve para mim. Quem é seu orientador, se você já sabe? Se não sabe, você coloca não sei. Só para eu ter uma noção. Aí cada um de vocês escreve para mim no chat. Quem vai ser o orientador de vocês? E caso você ainda não tenha, você coloca ok. Robson, Nath. Lorena. Nath. Eita, a Nath já tá com 4? 5? É dupla? Ou é individual? Ah, tá. Porque a gente pensou assim, a gente pensou em, no máximo, 3 trabalhos por orientador, tá? Então, assim, mais que isso, fica pesado para um e os outros ficam sem. Então, seria interessante a gente fazer essa divisão bonitinha. Certo, então, Renata é dupla, é a Nath. Lorena. Beth, conversa certinho com a Lorena, não deixa passar para depois, não, porque os meninos da farmácia também procuram ela, né? Então, pode ficar apertado para você. Você está pensando em trabalhar com o quê, Beth? Acho que a Beth saiu. Renatinha. Então, o Robson ficou com a Amanda, com a Ellen. Amanda, a Ellen. Então, o Robson ficou só com a Amanda e a Ellen por enquanto. É os 2 trabalhos que ele falou. A Nath tá com a Normelita. Normelita, o seu é dupla? Sim, professora. Certo. O seu é dupla com quem, Normelita? É com a Caroline. Caroline. Certo. Isso. A Renatinha é dupla também. A Ellen tá individual até agora, não tem problema, Ellen. Certo. Não, então tá beleza. Ninguém aqui vai fazer a parte de cabelo com o Netinho. Ninguém vai mexer com a parte de maquiagem com a Tatiane. Não? Vocês foram tudo pra Nath? E pro Robson? Tem outros professores, viu? Não fui eu que dei aromaterapia para vocês, nem fitocosmetologia, mas eu sou professora disso, tá? É porque chocou a aula. Aí vocês. É agora, né? Ah, não, vocês não estão. Vocês tivessem mês passado? Teve gente que não teve comigo, Ellen. Acho que foi com a Lorena. Podologia, Lene, eu tenho que ver quem é, porque podologia era Ana Laura, né? Eu não sei quem ficou com podologia. A gente tem que ver certinho quem é que tá nessa área, tá? Eu não sei se é a Nath, alguém sabe quem ficou com podologia? De podologia? Ah, então você pode falar com a Lorena. Certo.
Porque aí ficaria 3 para Lorena, 2 para o Robson, 4 para a Nath, mas ainda tá beleza. Então, ninguém tá perdido ainda. Até as meninas, a Beth aí que tá tentando, ainda vai receber a resposta aí da Lorena. Então, assim, meninos, primeira coisa principal é decidir quem é o orientador. Beleza. Decidi meu orientador. Adoro a professora tal. Ah, mas eu quero falar sobre a maquiagem na pele negra. Aí, o que você vai pensar? Será se o Robson, meu orientador, vai poder me orientar com esse tema? Ou será se seria melhor a professora Tatiane, que já é a área dela? Tá? Pensem. Pensem direitinho. Por quê? Porque, às vezes, o professor, né, da área, ele vai te orientar muito melhor do que aquele professor que é o amigo. Então, assim, tentem buscar aquele professor que te deu a aula, tá certo? Eu sei que a gente gosta mais de uns que dos outros e tal, mas a gente tenta buscar o professor da área, tá bom? É a primeira dica que eu dou para vocês. Segunda dica, agora eu já sei meu orientador, agora eu já sei quem é que eu vou, o meu tema, quem eu vou procurar. Então, o que eu vou mandar para vocês? Ela, eu te ajudo, calma. O que eu vou mandar para vocês? O modelo do PCC. Eu vou postar na plataforma, mas vocês me lembram, agora eu estou no grupo de vocês, vou poder ajudar vocês fora do horário de aula. Vocês não vão precisar esperar de 15 em 15 dias para eu responder vocês. Então, assim, dá para vocês perguntarem e eu vou ajudando sempre que eu puder, tá bom? Eu vou estar ali com vocês direto. Vocês ainda são briguentos nos grupos? Não? Passou essa fase? Mas brigava, menina. Ah, era outra turma, né? Capaz. É porque diminuiu também a quantidade. Tem umas treta no grupo. Mas eu vou estar lá para ajudar vocês a tirar essas dúvidas principais, né? Porque tinha uma galera que brigava até. Pode, pode sim. E aí, o que a gente vai verificar? O modelo do PCC. O modelo do PCC, ele vai vir formatado para vocês. Ele já vai vir na ABNT. Por que isso? Eu tentei ajudar vocês, eu tentei colocar para vocês a melhor forma para vocês desenvolverem o trabalho. Então, por exemplo, ele já vai estar formatadinho, bonitinho para vocês. Só que se você copiar e colar em cima, ele vai desformatar. Então, seria interessante vocês escreverem no material que eu coloquei. Porque aí ele já vai ficar mais ou menos pronto, vocês não precisam de gastar com formatação, essas coisas assim. Mas, porém, todavia, o modelo ele vai estar bonitinho, vai estar lá, introdução, o que tem que estar dentro da introdução? Objetivo, o que tem que estar dentro do objetivo? Isso eu vou dar em cada aula, tá? Mas o modelo, ele já vai fazer com que vocês já tenham, né, essa parte melhor. Deixa eu abrir um TCC para vocês aqui. Deixa eu abrir um TCC da Nada, peraí. Rapidinho. Só para vocês verem como é que fica o modelo dele pronto. Só eu consegui, gente, abrir o negócio porque eu não estou conseguindo. Sabe quando a gente apanha do computador, né? Aí. Vou abrir para vocês e aí vocês vão ver a estrutura dele pronto, porque eu vou mandar para você a estrutura dele sem estar pronto. Narata. Narata. Me orientando.
Vou colocar aqui para espelhar a página. Se alguém não conseguir ver o slide, vocês abrem o áudio e me fala, tá? Porque quando coloca para espelhar a página, a gente não enxerga o chat. Vocês estão conseguindo ver pelo menos a página que fala assim, espelhando, nananã? Conseguem? Não, não estou vendo. E agora? Sim, Conseguiram ver? Eu ainda não. sim. Vai lá onde está assim, pessoas, do lado do chat, e olha se eu não estou aparecendo em duas janelinhas. Vai ter uma janelinha com a apresentação e a outra que você me vê. Ah, sei, achei. Deu certo? Achei. Então, Deu certo. então, olha só, eu vou mostrar para vocês um trabalho que foi nota 100, tá? Que foi das minhas orientandas, que foi a Carol e a Narata, tá certo? O trabalho das meninas foi a aplicação da aromaterapia no tratamento da ansiedade. Ok? Tá dando para ver? Sim. Aí, a estrutura do trabalho é capa. Não precisa de anotar, tá, gente? Que eu vou mandar para vocês ele pequenininho. Deixa eu ver aqui que tá dando interferência do som da Beth. Beth, eu vou desligar, depois você liga de novo para você falar comigo. Aí. Voltando. Então, nós temos aqui a capa, a contracapa bonitinha, que já vai vir formatada para vocês. As meninas colocaram um agradecimento e tal. E aí a gente chega na primeira parte, que é a introdução. Então, a introdução é aquela parte que eu vou falar um pouquinho sobre o que vai ser meu trabalho. Certo? Eu vou falar de cada tópico, deixa eu só mostrar a estrutura. Então, vem aqui introdução, os objetivos, que são aqueles que sempre começam com verbo. Aí eu vou vir aqui no meu referencial teórico, que é aquela parte onde eu vou fazer várias pesquisas sobre o meu tema, eu vou usar vários autores falando sobre o meu tema. Você pode usar fotos, lembrando que tem que pôr a fonte de onde você tirou. Aí vem a metodologia, que é o formato, o que você usou, se foi estudo bibliográfico, se foi estudo de campo, eu vou falar sobre cada tópico com vocês. Resultados e discussão. E, por fim, a gente vai ter nossa referência bibliográfica. E eu vou postar para vocês um modelinho pronto das meninas, mas, porém, todavia, a gente vai falar sobre cada tópico, tudo bonitinho. Então, olha só. Hoje eu vou ter um plano de ensino para vocês, vou colocar lá na plataforma, vocês vão entender cada tópico que eu vou ensinar por semana. Mas, a princípio, antes da gente começar a escrever, eu preciso de duas coisas quando a gente pensar no nosso trabalho. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o meu tema já que... Fala seu tema, Renata, para mim. Ou alguém que sabe o tema. Coloca o tema aí para mim, para a gente fazer um exemplo. Lembra que tema não é título, não precisa de ser o título pronto, é só o assunto. Colocaram?
Aê! Então, olha só, acupuntura na gordura localizada. É um tema, não é o título ainda, tá? Porque o título a gente vai melhorar, o da Normelita. A gente vai colocar acupuntura como ferramenta para tratamento, para isso, de gordura localizada, a gente melhora. O tema tá beleza. Eu já sei que ela vai falar sobre o uso da acupuntura para a perda, né, da gordura localizada. Então, por exemplo, primeira coisa que a gente tem que saber, vamos olhar os outros aqui. A Beth falou cosmética, princípios ativos. Na verdade, a Beth quer falar sobre fitocosmetologia, né, que são os princípios ativos aplicados a produtos cosméticos. Seria isso, Beth? Certo. Indermo na celulite. Então, assim, o uso do aparelho da endermoterapia, o uso da endermoterapia para o combate da... Aí você não vai usar o nome celulite, você vai colocar o nome científico da doença, né? Que não é a celulite. E aí a gente vai tá vendo que você já tem um tema. Título é aquilo que eu vou mudar até na véspera da banca, tá? Porque, assim, eu tenho um título hoje que, com o tempo, eu vou melhorando ele. Então, o título muda sempre. Agora, o tema não tem como a gente ir mudando. Por que eu não mudo o meu tema? Porque você vai pesquisar os artigos de acordo com o tema de vocês, né? Então, por exemplo, a Normelita vai ter que ter um histórico sobre a acupuntura no Brasil. Esse é o tema dela. Ela vai ter que falar sobre a parte da gordura localizada. Então, ela vai ter que falar um pouco sobre a anatomia do corpo, para falar do tecido adiposo, para chegar na parte da gordura localizada. Então, a Normelita vai ter que fazer a pesquisa sobre acupuntura, sobre corpo, né? Sobre a parte anatômica, para chegar no tratamento estético para gordura localizada. Então, ela sabendo o tema dela, fica fácil, porque aí ela vai conseguir, né, ir atrás desse tema dela. Agora, o título dela não precisa de ser mudado agora. Depois ela vai colocar acupuntura como tratamento, como ferramenta para tratamento da gordura localizada. Tratamento estético para gordura localizada. Isso aí até na véspera, na hora que a Nath olhar, ela vai falar assim, não, o título não ficou legal, não. Vamos mudar essa palavra. Ela muda. Mas o tema não tem como mudar, porque ela fez todo o estudo sobre acupuntura e gordura. Entenderam a diferença? De tema e título? Então, tema, por enquanto, é o que você vai começar a pesquisar. E título é aquilo que a gente tenta melhorar, porque a gente tem que fechar um pouquinho. Então, olha só. No TCC, a gente tem uma coisa que a gente tem que pensar muito. Prestem atenção no que eu vou falar agora. O menos é mais. Aí você fala assim para mim, como assim, professor, o menos é mais? Pensem bem. Tem títulos que eu quero descobrir o mundo. Eu quero pesquisar, vou falar que é da Ellen. Eu quero pesquisar sobre dermos cosméticos, né? Aí eu penso, ela quer falar sobre isso, mas se ela colocar lá assim, ó, o uso de dermocosméticos no Brasil, vocês entendem que ficou gigante, ficou aberto o meu tema? Ou o uso de dermocosméticos em mulheres da faixa etária até os 20 anos, eu não fechei? Então, eu tenho que tentar fechar o meu tema para que não fique uma coisa muito grande. Então, por exemplo, aqui, ó, da Beth ali, ó, cosmética e princípios ativos. É abertão. Cosmética é uma coisa gigante, 1 milhão de coisas. Princípio ativo das plantas medicinais ou dos fitoterápicos. Então, a gente tem que fechar. Então, poderia ser os principais... Não, principais princípios fica feio, né? A gente pode colocar
os princípios ativos de plantas medicinais mais utilizados em cosmetologia, ou os produtos da terapêutico de massagem com princípios ativos na clínica. Então, tem como a gente ir fechando. Tá entendendo? Por exemplo, da Renata que tá aqui, Indermo na celulite. Já tá mais fechadinho, olha só. Eu posso usar o Indermo no braço, eu posso usar ele na barriga, eu posso usar ele na perna. Mas a Renata quer falar sobre ele na celulite. Ela não está falando no órgão, ela não está falando no membro, ela está falando que é na celulite. Então, ela vai falar dos usos dele no corpo para essa patologia. Entenderam que eu vou fechando? Então, quanto mais eu fecho o meu tema, melhor é para eu escrever, né? Se eu tiver um tema muito aberto, eu pesquiso. Aí eu vejo que está faltando uma coisa, vou lá e pesquiso mais um tanto. Aí eu vejo também, e aí pode cair na bobeira de chegar na hora da banca e a banca falar que você pesquisou pouco, que faltou tal coisa. Quando o tema é muito aberto, isso acontece. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui banca de um TCC semana passada. Que é de uma aluna que estava grávida no final do semestre passado, lá na UEG, e aí ela apresentou agora. O TCC dela era assim, ó. O uso de plantas medicinais para a melhoria da saúde. Pensa bem. Se utiliza planta medicinal para a área mental, psicossocial, para a área, né, para as patologias internas, externas, banho, chá, tudo. Se usa tudo. Aí a gente para pensar. Ela falou o uso de planta medicinal para saúde. Vocês têm noção tanto de coisa que ela precisava de colocar? Aí o que ela fez? Ela começou a pesquisar sobre esse uso da planta. Ela falou sobre o banho, sobre o gel, sobre a pomada e tal. Beleza, ela falou de como é aplicado. Mas na introdução dela e nem no referencial teórico, ela fez aquele link que a planta medicinal ela é utilizada também como terapia. Que você toma um chazinho para acalmar, que você utiliza ela num difusor dentro da sua casa, para que o clima fique bom, para que o cheiro fique bom. Hoje em dia tem planta medicinal no travesseiro, de erva doce, de camomila, para você dormir bem, né? E ela não abordou nada disso. Ela abordou o banho, a pomada, o gel e o negócio. E cápsula. E aí, o que aconteceu? A primeira pergunta da banca foi para ela: qual era seu objetivo? Porque aí no objetivo é onde eu vou colocar, por exemplo, primeiro objetivo, vamos lá, do tema aí da planta medicinal. Eu teria que colocar lá assim: verificar quais plantas medicinais são mais utilizadas para ansiedade. Fechei. Segundo objetivo, analisar quais são as formas de uso desta planta utilizada para estresse e ansiedade. Um exemplo, fechei de novo. Analisar como a estética pode atuar na prevenção da ansiedade e do estresse. Ela fecharia. Agora, pensa bem, ela deixou o tema aberto. E aí, deixando esse tema aberto, os objetivos dela ficaram todos enormes. Então, em vez da banca bater porque ela fez errado, o que foi sugerido? Vamos trocar o tema, vamos trocar o título. Já que você pesquisou sobre as formas de uso da planta medicinal, em vez da gente deixar plantas medicinais para a saúde, a gente vai colocar métodos e formas de uso de aplicação de plantas medicinais em terapias. Fechou o tema. Aí a gente foi lendo o objetivo.
primeiro objetivo dela estava assim, falar sobre plantas medicinais. Se o tema é sobre isso, é lógico que ela tem que falar, isso não é um objetivo, é uma obrigação. Então, o que a gente sugeriu? Coloca lá, metodologia de uso de planta medicinal, entendeu? Então, a gente tem que fechar. Se deixar aberto, você se perde. Tá dando para entender, meninas? Eu queria ver a cara de vocês para eu ver se você está tendo dúvida ou não. Eu só estou vendo a Beth. A Rafa colocou assim: eu e a Laís pensamos em falar sobre a importância da micropigmentação para a médica em mulheres mastectomizadas. Eu acho o máximo, Rafa. Eu acho o máximo, tá? Eu fui de uma banca, acho que faz uns 2 anos, teve uma aluna da estética que ela até tirou um monte de foto de mulheres que fizeram a mastectomia e ela postou no corredor da entrada da fama. Vocês já estavam lá? Já é da época de vocês que teve a apresentação e aí o pessoal foi lá para a entrada para ver? Não lembro se vocês já estavam na faculdade, não. O que ela fez? Ela pediu autorização e ela tirou as fotos dessas mulheres, né? Era maquiagem e a micropigmentação, mas ela não. Esse era maquiagem para aumentar a autoestima, né? E aí tinha a parte da sobrancelha, porque a maior parte delas não tem, né? Cai esses pelos. E aí era o uso dessa micropigmentação, mas para pessoas com câncer. E assim, colocou as fotos lá e elas foram, no dia da apresentação, foi lindo, lindo, lindo. Né? A gente não tem como pensar nisso, mas no trabalho escrito, essa parte da micropigmentação é muito interessante para vocês fazerem. A função do orientador é isso, Beth. É sugerir a correção, o que vai mudar o objetivo. Essa banca que eu estava lá na UEG, a aluna questionou que o orientador deixou ele para a banca desse jeito. Então, assim, a culpa é dos dois, certo? Enquanto tava todo mundo batendo lá na menina, a gente vê que o orientador não ajudou ela quando ele não tem argumento. Porque, por exemplo, na minha aluna, vocês lembram da Catiane? Cantora, a morena do cabelão, assim, desse tamanho, toda linda, que era da estética, há um ano e meio atrás? A Catiane foi me orientando. E a Catiane fez dupla com a moça que não ia nas orientações. Ela não aparecia. E aí eu falei que elas eram para ela separar e tal, e a Catiane ficou com dó da menina e elas foram para a banca. Antes da banca, eu falei para ela, faça as duas estudarem, porque eu sei que você passa, não sei se a outra pessoa passa. Nem lembro o nome da menina, para vocês verem, foi me orientando. Mas ela só apareceu uma vez lá. E aí, o que acontece? Na hora da banca, a Catiane deu um show. Apresentou, foi lindo a apresentação dela. Ela tirou nota máxima de apresentação, né? A dupla dela tirou 20 de apresentação. Porque as duas não estavam conectadas. Ela falou coisa errada na apresentação, a menina. Ela falou outras coisas. Aí, na hora que a banca começou a discutir, a banca era a Keliane, Ana Laura. Na hora que elas começaram, primeira coisa que eu fiz, falei, a Catiane, eu orientei. A outra aluna, ela teve uma orientação comigo um dia que ela passou por aqui. Então, a minha defesa de orientação é para a Catiane. Então, assim, o orientador, ele sabe e ele vai falar com a banca antes. Vocês já viram que vocês saem da sala e os orientadores ficam conversando lá dentro? Ou aqui online, né? Vocês saem e o professor, ele conversa. Por quê? Porque é a hora que seu orientador vai falar assim, essa aluna nunca me procurou. Ou é a hora que ele vai falar assim, gente, ó, eu vou pedir para vocês relevarem esses erros,
porque esse semestre eu tive muito problema, eu não consegui acompanhar a aluna. Então, assim, se passou esses erros, foi por minha causa. Acontece, a gente conversa antes da banca. Então, assim, se essa aluna foi dessa forma, lá o professor dela não leu o trabalho dela para ir para a banca, né? E aí, na hora da banca, ele falou, olha, o trabalho da aluna veio sem orientação, porque eu estava internado e tal, e aconteceu isso e aconteceu aquilo. Vocês estão entendendo? Então, assim, o orientador, ele vai te orientar na escrita, ele vai te orientar, ele vai ler, vai falar assim, esse parágrafo não tá legal, esse parágrafo aqui que é melhor você tirar, ou ele vai falar, é melhor você escrever um parágrafo aqui sobre derme. Entenderam? Então, ele vai te colocar no caminho, por isso que é orientação. E eu, como professora de TCC, eu vou te ensinar a colocar no papel, na estrutura. E vou ensinar vocês, vou relembrar. Seu professor não vai falar para você o que é metodologia, vai ser eu. Seu orientador, ele não vai ficar falando de verbo, não, de objetivo. Ele vai falar, seu objetivo vai ser mostrar na literatura como é importante, o que é micropigmentação paramédica para mastectomia. O que é que você vai fazer? Ah, não, eu vou mostrar tal coisa. Ele vai te dar os objetivos. Mas quem vai te ajudar a escrever no papel, analisar quais são os meios disso, é eu, certo? Então, eu vou estar junto com o seu orientador, a gente sempre tem contato. Quando falha de um lado, eu ajudo, quando falha do outro, o orientador ajuda e a gente vai junto. Só que nunca um entra na parte do outro, certo? A Rafa está perguntando assim, na hora da apresentação, fica mais legal como? Dividir meio a meio? Você já está preocupada com a apresentação, Rafa? Ô, doida, espera escrever o negócio primeiro. Mas, normalmente é dividido, tá? Um fala introdução, outro fala objetivo, um fala isso, outro fala aquilo, mas a gente vai falar sobre isso. Quem vai fazer de dupla? A gente vai fazer um combinado aqui hoje. Não tem essa assim, você escreve introdução, eu escrevo objetivo igual vocês faziam em trabalho, não. Acabou isso. Nós duas vamos escrever introdução. Nós duas vamos escrever objetivo. Nós duas vamos fazer a justificativa. Por que isso? Porque se na hora da banca, a banca te pergunta qualquer coisa, você vai saber responder. Agora, se não foi você que fez, foi a sua colega que fez, a pergunta da banca vai ser para outra pessoa que não apresentou. Então, por exemplo, a Renata falou sobre derme e epiderme. E a Caroline, não esqueci quem é a dupla da Renata. Já esqueci, mas eu acho que é a Caroline, né, Renata? Faz assim. Né, não. A Renata desliga. Tá absurda. Cadê? Por exemplo, a dupla da Renata vai, né? E vai lá e fala assim, ó. Ela, na hora da apresentação... É a Delma, que é a minha dupla. A Thelma? A Delma. A Delma. A Caroline é com a Manuelita. Ah, é. Gente, eu ainda vou acostumar, tá? Então, vai lá. A Renata falou sobre derme. A Delma foi lá e falou sobre celulite. Aí, a banca vira e pergunta para Delma sobre qual camada da pele que a celulite está inserida. Quem apresentou sobre isso foi a Renata. E se a Delma não fez, ela vai ficar perdidinha e a Renata não vai poder responder na hora. Só quando a Delma falar não sei, que a Renata vai poder responder. E aí a pessoa falar que não sei é ruim, né? Porque o trabalho é seu, certo? Então, assim, na apresentação é um e o outro, assim como na escrita é um e o outro, é sempre juntos. Então, Beth, a pergunta que você fez sobre a sugestão da correção, é isso que é orientação.
seu orientador vai falar que tá horrível, que tá bom, que tá ótimo, que tá lindo, que tá bom desse jeito, pode ir para a banca desse jeito, tá? É isso. A minha dúvida é o seguinte: se porventura ocorrer um fato, como você citou antes, do professor ter algum contratempo, se então o aluno ele pode mudar de orientador. Sim, ele pode mudar normalmente, Beth, quando é TCC1 e TCC2. Quando a gente tem um semestre para fazer TCC1 e um semestre para fazer TCC2. O trabalho de vocês, nós estamos começando hoje, dia 11/9. Sabe que dia que vocês têm que entregar ele para mim? 25 de novembro, quase. Na semana do dia 25 de novembro. Então, não dá tempo. Deixa eu olhar aqui que dia que dá a sexta. Alguém tem um calendário? Deixa eu olhar Morri. Só de pensar. Já morri só de pensar. Deixa eu olhar aqui no calendário. Que medo. Ai, amado. 25 de novembro. Vocês vão me entregar dia 27 de novembro o TCC de vocês. Então, se a gente pensar, hoje são 11/9. 11/10, 11/11 dá 2 meses. Vocês vão ter 2 meses e 20 dias para fazer. Então, quando a gente pensa em troca de orientador, não existe em 2 meses. É pior. Entendeu? Então, escolha bem agora seu orientador e vai com tudo. Tá? E no caso, assim, Beth, deu problema, ele não conseguiu te responder, ou essa semana vai, semana que vem, beleza. Na outra, você já fala comigo. Você fala, professora, eu não estou tendo contato. Aí eu vou lá no seu orientador e falo assim, a Beth está precisando de ajuda, dá um carinho diferente para ela essa semana. Eu faço isso, sabe? Eu puxo a orelha com carinho. Então, sempre tem isso. E eu também vou poder ajudar vocês. Não como orientadora, mas uma outra coisa eu posso ir ajudando. Tudo bem, Beth? Aí, a Rafa colocou da apresentação, né? Então, assim, a gente ainda vai ter uma aula só de apresentação, Rafa, tá? Que é essa aula, depois você me entrega o escrito. A Beth escreveu que durante o processo de pesquisa, o aluno pode mudar de orientador, né, e tal. É o que eu sugiro. A gente só muda quando o orientador, por exemplo, o orientador chega em mim. Vou dar um exemplo para vocês da farmácia, tá? Tem um professor na farmácia que descobriu que a esposa dele tá com uma doença autoimune séria. E aí ele precisava de cuidar da criança e cuidar da esposa, levando ao hospital e tal. E aí ele pediu para que todos os orientandos dele fossem trocados, pediu para os colegas orientar. Então aí foi um pedido do orientador para que tivesse a troca. Entendeu? Porque ele não conseguia orientar mais da forma com que ele estava tentando, né? Então, é mais do orientador do que do aluno. Tudo bem? Aí a Rafa falou assim, é bom disso, é que cada um dá uma ideia, coloca uma palavra, né? Isso. Agora sim, Rafa, tem muito trabalho de dupla que só um trabalha. Aí um escreve, o outro não está escrevendo, o outro não está ajudando. Pensa bem quem vai ser dupla. Conversa com a sua dupla. Eu não quero acabar minha amizade com TCC. Tudo que a gente for fazer é junto. Mesmo que seja cada um em uma casa, nós vamos escrever. Por quê? Quando der início de novembro, eu começo a receber assim, professora, minha amiga não está me ajudando em nada. Ah, professora, porque minha colega está indo para a festa todo fim de semana e não manda a parte dela para mim. Ah, professora, porque minha amiga não me ajuda em nada, eu não sei como vai ser a apresentação. Pensa agora, porque chegou em novembro, você vir falar isso para mim, eu não consigo fazer nada. Eu não vou falar para vocês separarem em novembro, entendeu? Então, assim, pensa bem na sua dupla, conversa bem, porque a amizade é importante. A escrita com amigo é importante.
Mas, se um faz mais que o outro, fica ruim. Então, os dois têm que trabalhar juntos, os dois têm que trabalhar igual. Certo? Porque no TCC, a apresentação, um passa, o outro reprova. Tá? Por exemplo, acaba a amizade, Lene. E acaba mesmo, tá? A gente sabe muito isso. Lembra no primeiro período que eu falava para vocês que acabava a amizade? Acaba, tá? Por quê? Porque é assim. Quando eu tô sozinha, eu tô fazendo meu TCC, eu não dei conta de escrever aquele parágrafo, a culpa foi minha. Eu não dei conta de escrever isso, fui eu. Quem errou? Fui eu. Professora, a banca falou. Foi você, como que você escreveu isso? Fui eu. Aí, o que acontece muito na hora da banca? Olha, gente, isso aqui tá errado, não sei o quê. Aí a primeira coisa que a dupla faz com a outra. Essa parte quem escreveu foi minha amiga. Ou então é assim, eu falei para você mudar isso na hora da banca. Então isso não pode acontecer. Tem que ser uma pela outra, tá? Uma pela outra. Vamos lembrar disso. Vocês têm que estar junto. Combinado? Essa parte? Então tá. Conversem para que isso seja melhor para vocês. E aí, eu vou colocar aqui um passo a passo no chat. Todo mundo consegue ler o chat? Coloca aí sim para mim, se vocês estão conseguindo ler. Primeira coisa, olhar quem é meu orientador. Dois, ver com ele se meu tema é legal. Ver se ele aprova seu tema. 3, verificar se vai fazer sozinho ou em dupla. 4, conversar com a minha dupla. Certo? 5, você vai pensar qual é a importância de pesquisar sobre esse tema. O que é isso? É a minha justificativa. É a primeira tarefa de vocês. E pensar. Eu vou explicar, tá? Pensar. O que quero saber sobre meu tema? Saber ou fazer? Então, olha só. Primeira coisa, então. Olhei meu orientador, confirmei com ele, bonitinho, quem é, se ele me aceita, se ele não aceita. Vou perguntar para ele se ele aceita fazer o tema que eu estou pensando, porque pode acontecer de te dar sugestão para melhorar, ele pode te falar para você puxar para outra área, tá? Ele vai falar sobre esse tema. Esse tema é legal, e o que você acha da gente fazer só do aparelho do endermo? O que você acha dessa da celulite, a gente buscar só o mantos? Então, seu orientador vai te colocar no caminho. 3, né? Você vai verificar se vai fazer sozinho ou em dupla. 4, resolvi fazer de dupla. Conversar com a minha dupla.
Estamos juntos? Então, é a gente junto. 5. Pensar qual é a importância de pesquisar esse tema. Então, vamos lá no tema da Normelita, que era o da celulite. Ah, eu já esqueci, deixa eu subir aqui. Acupuntura na gordura. Acupuntura. Isso, achei. Então, da Normelita tá lá. Acupuntura na gordura localizada, o tema dela. Então, ela vai pensar. Qual a importância de pesquisar esse tema? O que você acha, Normelita? Abre o áudio aí. Oi, tô abrindo. Oi, professora. Se eu não souber pesquisar, se eu não pesquisar ele bem pesquisado, eu não vou saber falar. E eu vou saber falar todas as áreas onde ele envolve, né? Essa é a importância para a estética, certo? É saber sobre a aplicação. Mas vamos pensar na importância do seu trabalho para a população, para as pessoas. Então, o que é a justificativa do seu trabalho? Você vai buscar um autor que fala lá assim que a técnica da acupuntura, ela é muito importante porque ela é aliada à perda de peso, que a acupuntura desde 1900 e bolinha, ela é utilizada como ferramenta para isso, que lá na China, no Japão, não sei aonde, que se utiliza a acupuntura desde tal época e que a importância é isso, entendeu? Eu vou falar sobre a importância do meu tema de acordo, assim, com tudo. E no final da sua justificativa, você vai falar que para ser um bom esteticista na área disso, é interessante com que se saiba os pontos da acupuntura. Tá entendendo, Melita? Sim. Sim. O da Renata, por exemplo. Vamos para um exemplo. Sim, professora. Deixa eu achar aqui o da Renata de novo. Sumiu. Dermo na fibra edema gelóide. Endermo na celulite. Então, Não, agora fibra edema gelóide. Agora ficou lindo. Eu não sei falar isso, Renata. Eu treinei muito, você não está entendendo. Então, vamos lá. Aí a Renata vai pensar qual a importância desse tema, qual a relevância dele. Então, hoje, a celulite acomete 80% da população, ela vai achar um autor que aborda isso. Hoje, a celulite acomete tantos por cento da população e devido a esse crescimento dessa patologia e tal, tem vários níveis de celulite, ela vai estar falando sobre essa importância do aumento da quantidade ou da população conhecer. Aí ela vai vir e vai falar que hoje o tratamento estético não é mais um tratamento para vaidade, que hoje é um tratamento para melhoria de qualidade de vida, né? E que devido a isso, vários equipamentos foram criados, como o Endermo. A endermoterapia, ela vai jogar a justificativa, que é o quanto importante é esse trabalho. Deu para vocês entenderem o que é justificativa? Elaine. Oi. Tira uma dúvida. É o que eu mais tenho. Questão disso que eu vejo todos os artigos, em tipo assim, eles faz a justificativa, no final tem um autor do livro. Como que funciona isso? Esse me pega tanto, eu fico perdidinha. Eu não. Na verdade, isso não é a justificativa, Renata. Não, tipo assim, você lê um livro. Não, você lê um livro, você tira alguma coisa daquele livro e coloca que você leu naquele autor, tal. É assim? Eu vou falar para você por alto agora, mas a nossa aula que vem é sobre citação direta e indireta. Eu vou colocar os slides aqui, vocês vão ter tarefinha para fazer, tá? Para a gente relembrar o que é citação direta e indireta. Mas não confunda a justificativa com citação.
que é a justificativa? É um parágrafo ou dois que vem lá na sua introdução. É o último parágrafo da introdução que mostra qual é a importância do seu trabalho. É isso. Justificando o que eu estou pesquisando. Pode ser a importância usando autores falando sobre essa importância, e pode ser você, com as suas palavras, falando sobre a importância da Inderm na estética. Deu para entender? Justificativa é isso. É a tarefa da semana que vem. Vocês têm que trazer para mim a justificativa do porquê que é importante você estar desenvolvendo esse trabalho, esse tema. Certo? Isso já é para daqui 2 semanas. Justificativa. Ela pode ter 2 parágrafos, 3 parágrafos, tá? Você pode usar outros autores e fazer um último seu. Como você pode usar essa importância, você explicando aí em menos parágrafos. Quando eu utilizo um outro autor, que é a questão que a Renata acabou de perguntar, eu tenho duas formas para fazer isso. Eu tenho a citação direta e a citação indireta. Citação direta é aquela que eu copio idêntico ao meu autor e coloco entre aspas ou com recuo na folha, que é quando a letra fica pequenininha e fica naquele quadradinho de lado. Quando eu uso direto, cai como plágio quando passa o programa. Então, eu sugiro que vocês não utilizem discurso direto, que é aquele que eu copio do texto e jogo lá. Não faça isso. O que é o trabalho de vocês? É discurso indireto. Como assim discurso indireto? É aquela parte que vocês vão ler o que o autor falou e nós vamos escrever com as nossas palavras. Porque você não pode copiar igual. E aí, no final, você vai colocar o nome do autor que você pesquisou. A aula que vem, vocês vão relembrar que o nome do autor no parênteses é caixa alta, tudo que vocês aprenderam comigo. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho lá o Renato Russo com a música igual da época de vocês. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí o Renato Russo escreveu isso em 1990, um exemplo. Ele colocou aqui: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso aqui é uma citação idêntica. Faltou as aspas ali, que é um discurso direto. Eu quero colocar isso no meu trabalho. Então, eu vou mudar. Eu vou colocar assim, ó. Ame o próximo como se hoje fosse o último dia. Aí saiu errado, 1990. Olha só, o Renato Russo falou: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu coloquei: ame o próximo, amem seu irmão, como se hoje fosse o último dia. Eu escrevi com as minhas palavras, mudando sinônimo. Então, é isso que vocês vão fazer, sem mudar o sentido da frase. Certo? Então, por exemplo, você vai buscar lá o sinônimo de preciso, você busca o sinônimo de pessoa, você busca o sinônimo de houvesse, lá no Google Sinônimo. Digita lá e ele já sai sinônimo. Aí fica fácil de você modificar, para não dar plágio. Vocês estão me entendendo? Coloca um sim aí para mim. A Rafa perguntou lá em cima, assim, ó, tem que mostrar dados, né, prof, para impactar o estudo. O TCC, Rafa, é dados, tá certo? Então, assim, acho que ninguém aqui vai fazer trabalho de campo, né? Aquele que passa questionário, que estuda as pessoas. Possivelmente vocês vão fazer trabalho de referência bibliográfica. É isso? Vocês já pensaram? Tipo assim,
Renata vai fazer a da celulite na clínica, ou vai ser só trabalho de revisão bibliográfica. Por que isso? Porque com a pandemia do Covid, tá? A gente está tentando, assim, não colocar vocês em risco. Tentar que todos os trabalhos sejam de revisão bibliográfica, tá? Revisão da literatura. Então, falar de autores que discutam sobre aquele tema. Então, ela vai buscar aí autor que fala da celulite, autor que fala da acupuntura, já estou misturando da Renata com a Normelita. Mas vocês vão colocar aí o que os autores falaram. Então, Rafa, o TCC é todinho de dados. Você vai colocar lá, segundo Oliveira 2000, a obesidade está aumentando, né? Foi visto que no Brasil o sedentarismo é a forma, ou então você vai colocar lá assim, Silva, em 2000 e tal, diz que em dermoterapia é um ótimo tratamento para flacidez, um exemplo. Então, é isso que você vai precisar de ir colocando, dados. Só que, lembra que eu mudei, eu coloquei um discurso indireto. Outra coisa importante para a nossa primeira aula. Coloquei aqui Russo, 1990, que é o meu trabalho que eu tirei daquele texto. Eu já copio a referência dele e já salvo lá no final do meu trabalho. Por que isso? Porque você nunca mais vai achar. Presta atenção. Você achou um trabalho muito bom e escreveu 2 parágrafos dele e fez a citação. Mas você esqueceu de tirar a referência dele. Aí, tá lindo, tá bonito. No dia que você vai arrumar a referência, não sabe cadê o trabalho mais. E aí você não vai achar esse trabalho mais. Tá? Então, anota aí. Elaine. Fiz a citação, faço a referência. Pelo menos que seja assim, ó, Renata. Então, mas é o quê? Folha, páginas, livro, o que é a referência? É tudo? A referência de onde você copiou. Ah, tá, mas aí fala a página também, essas coisas, ou só o nome? É tudo. Mas, assim, se eu puder tirar tudo, vocês ainda não aprenderam como formatar. Lá na apostila de vocês, que eu vou entregar para vocês, tem lá, assim, formatação, autor em caixa alta, ponto, nome do livro, ponto. Tem um passo a passo para fazer referência. Uhum. Tá bonitinho. Só que, se você ainda não conseguiu fazer referência, não aprendeu ainda, faz assim, coloca lá, artigo 1, e salva numa pastinha escrito artigo 1, que aí você sabe que a referência que você tem que fazer é daquele artigo, entendeu? Uhum. Senão ele vai sumir, a referência vai sumir, e aí você não vai conseguir achar. Deu para entender? Deu sim. Beth, você entendeu? Para a galera que não foi meu aluno, porque os meninos que foram, eles fizeram vários exercícios, eles tentaram escrever um artigo, a maioria conseguiu finalizar, vocês não vão ter tanta dificuldade. Agora, quem não teve isso comigo, a gente tenta passar alguns exercícios, eu vou colocar na plataforma para vocês treinarem, tá? Eu vou colocar lá para ajudar vocês. Assim vocês treinam, fica melhor para vocês. Certo? Então, assim, meninos, hoje a nossa aula era mais isso, era a gente conversar, tá? O plano de ensino eu vou postar para vocês. Aula que vem, citação direta e indireta, não faltem, tá? Que é importante para você aprender. Para quem não teve aula, então, de metodologia comigo, a gente vai falar 2 vezes, 10 vezes se for preciso, até vocês darem conta. Porque se você não souber isso, você não continua, tá? E aí, façam a tarefinha. Vamos lá. Escolhi meu tema, olhei meu orientador, falei com a minha dupla, vou buscar a justificativa, 3 parágrafos no mínimo aí, falando sobre a importância de pesquisar esse tema que eu escolhi. Beleza. Aí, eu já vou começar a pensar nos meus objetivos, que é aquela parte que eu coloquei. Como eu vou pesquisar isso?
Então, vocês já vão pensar assim, eu vou analisar na literatura a importância da acupuntura. Buscar o histórico da doença. Você já começa a pensar nos objetivos, ok? Então, a aula que vem, justificativa e objetivo. Eu vou colocar para vocês na plataforma o lugar de vocês postarem. Mas como vocês são 10 alunos, hoje, né? Não sei se tem mais, eu vou pedir para vocês postarem no fórum, que dá para a gente discutir. Eu consigo ir ajudando vocês com os erros de um, com acertos de outro. Certinho? Combinado? Deu para perder o medo, a ansiedade? Não, mas é fácil, tá? Depende da gente. O TCC, ele depende de mim. Ele depende de você. Vai ser muito mais fácil para vocês. Certo? Então, era isso, amores. Aula que vem. Isso é importante, Lene. Escolher um tema que eu goste. Tá? É muito importante a gente escolher o tema que a gente gosta. Porque quando é um tema que a gente não gosta, ele vai ficando assim, maçante, vai ficando ruim. Mas é só o começo, vocês vão ver que tem muita coisa legal aí para vocês fazer. Vai ser bom, tá? Pois é, Caroline. Eu também acho que tinha que ser semanal, mas, né, as faculdades todas agora de 15 em 15. Porque eles dizem que não é o professor de TCC que vai te ajudar a escrever, é você. Ele vai te dar diretriz. Aí, por isso, 15 em 15 dias para dar tempo de cada aula vocês virem com algo escrito. Tá certo? Vou parar de gravar aqui. Eu estava